Olá, caros amigos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa leitura e comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, o capítulo que nós vamos aqui fazer os comentários é o capítulo 22, Não separar o que Deus juntou, né? Nesse sentido, nós podemos, né, nos vem à mente muitas dúvidas, né, em relação à orientação aí dos espíritos quanto a este tema, porque nós vivemos momentos de extrema instabilidade nas relações, né, que geram, né, aí as nossas famílias. Então, nesse momento de grande instabilidade, de grandes desafios, conflitos, onde cabe, portanto, né, a lição que o mestre nos deixou. E pensando nisso, o nosso capítulo inicia aqui com o tema indissolubilidade, perdão, do casamento. E aqui nós vamos fazer a leitura aqui do texto de Mateus, para que nós possamos então iniciar as nossas reflexões. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? E ele respondendo lhes disse: Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse por isso: Deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-se eles. Pois, por que mandou Moisés dar homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes, porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Então está em Mateus, né, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Então vamos entender melhor aqui o que o nosso irmão quis nos transmitir, né? E aqui no nosso evangelho segue alguns pontos de destaque, os quais nós vamos fazer as reflexões. Está aqui em negrito dizendo o seguinte: a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. No casamento, o que é de origem divina é a união conjugal para que se opere a renovação dos seres que morrem. Então vamos lá. Se, a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo, então está dizendo aqui para nós o seguinte: nós temos dois pontos de observação. O primeiro, a vida material, né, as leis, né, humanas que regem aqui o nosso convívio social, né, e nós precisamos dessas leis para manter uma certa ordem na sociedade. Isso é uma situação que envolve o casamento. E a outra são aquelas, né, que já vêm determinadas lá do mundo espiritual. Então, são através das suas leis que algumas uniões aqui se fazem necessárias. Então, primeiro, para que, né, através dessa união, né, possam se renovar através da encarnação os espíritos, isto é, não existe a possibilidade, né, dos espíritos, né, lá, né, no plano espiritual, retomarem a condição da matéria sem o vínculo, né, entre o homem e a mulher. Por isso que macho e fêmea, homem e mulher, dão origem a um ser material, né, a um corpo que vai ser animado, né, por um espírito, né? Então, essa porta, né,
Quer dizer, a união dos seres permite, então, né, essa porta de entrada do espírito, né? Enquanto, né, essência espiritual, poder aqui encarnar e animar um corpo. Então, nesse sentido, existe aqui a importância, né, desta união, que normalmente, né, quando nós recebemos aqui essas informações, elas têm que vir, né, através de um casamento. Nós também sabemos que a instituição casamento, hoje, tem uma visão, ela tem uma amplitude de compreensão e entendimento um pouquinho diferenciado do que nos foi colocado ali à época, né, da, da publicação aqui do Evangelho. Nós sabemos que não é necessário, né, o casamento como conhecemos aqui na matéria para que se origine uma nova vida. Nós sabemos disso, né? Mas a instituição casamento, ela foi colocada aqui no Evangelho como um elemento regulatório das relações humanas, né? E isto se fez muito necessário devido à nossa condição de animalidade lá de um passado que não está muito distante e que nós ainda, né, já cabe aí a observação e a gente já começa a entender que isso não mudou muito não, né, de um tempo para cá. Por isso que as leis, e aí depende muito, né, da sociedade, da cultura, né, em que ele é compreendido, né, o casamento ele é compreendido, e claro, tem muitas variações, ele se fez necessário para dar uma moralizada nessa condição nossa aqui de entendimento aqui das relações, né? Então, para que a gente tenha aqui uma sociedade equilibrada, para que as coisas da matéria, né, se sucedam de uma forma mais organizada e civilizada, né, a instituição casamento, como dizem algumas culturas, elas têm determinados parâmetros, né? Então, nós já vamos fazer uma abordagem um pouco mais profunda sobre o tema, mas aqui, né, neste momento, então fica claro que tudo que é da matéria pode ser alterado, né? Ou por uma condição cultural, ou pelas condições das leis humanas, enfim, mas aquilo que vem de Deus, aí não deve ser mutada. Então, mudada. Então, portanto, ela tem essa condição né, de ser imutável, né? Então, não existe um estado de impermanência, então, nesse sentido, né? Que nós da matéria podemos fazer, mudar a qualquer momento, né? Então, vamos pensar nisso. Então, de que casamento, né? O Evangelho diz aqui para nós que a o término dele, né? A indissolubilidade do casamento, nessa condição de ser imutável, ela é necessária, né? Então, aqui é uma afirmativa, né? Então, vamos entender isso um pouquinho melhor, né? Aqui, ainda no início aqui do nosso texto, ele diz aqui o seguinte: mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe a outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos e para que sejam dois em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Essa é uma condição muito importante, né, do equilíbrio, da harmonia das famílias. Então, quando a gente fala de casamento, vamos falar aqui de famílias, porque de dois, né, juntando-se dois, né, a gente tem um, né, que é um espírito que deve, dentro desta família, né, homem, pai, mulher, mãe, né, fazê-los o quê? Evoluir, progredir,
né? Intelectual, moralmente, materialmente. É importante também que se diga isso, apesar de falarmos, né, sobre as condições espirituais, né? Então, a função da família, e aí, portanto, nós entendemos uma harmonia familiar quando são aliadas essas duas forças, né? A força da mulher, né, enquanto condição de abrir, né, as portas da vida a um ser, e a condição do homem, né, como protetor, como aquele que nos mostra sua força com todo o seu potencial. Então, nesse sentido, nós trabalhamos, cada um de nós, homens ou mulheres, né, e já mais uma vez reforçando a condição que o Evangelho aqui nos apresenta, né, e depois nós vamos desdobrar esse tema, cada um de nós tem um papel a desempenhar dentro da família, né? Então, na medida em que nós desempenhamos adequadamente esse papel, esses papéis, né? Mas adequadamente como e quais papéis, então, nós temos que ter, né? Quando nós temos filhos, nós devemos atender o que é a lei do amor, fazer por ele, né, por este ser que está ingressando na encarnação, tudo quanto for necessário para o seu bom progredir, né? Ora, se isso é feito baseado dentro de uma condição, né, de moralidade, dentro de uma condição, dentro das leis estabelecidas por Deus, né, independentemente dos desafios, dos conflitos, das dificuldades, né, das condições em que essa união se fizer na encarnação, se nós conseguirmos atender, né, a essas condições, né, a essas situações, nós vamos estar cumprindo, sim, com a lei do amor. O que acontece na encarnação, e esse é uma condição que o próprio Evangelho nos possibilita essa estabilidade, né, essa união harmoniosa, é que se a gente atender, né, a essa condição que o Evangelho nos proporciona, nós vamos atender a essa harmonia dentro dos lares. E isso, infelizmente, né, com o passar dos anos, já foi lá dentro da idealização, do período da idealização do Evangelho, mas ainda se faz presente e cada vez mais as famílias apresentam umas situações de extremo desequilíbrio, né? Por quê, né? Porque as uniões hoje, né, infelizmente, né, em boa parte das uniões, elas são feitas, ligações, tão somente baseadas na matéria, na carne, né? E isso faz com que esta ligação, ela não tenha um pé fincado nas leis de Deus e, portanto, no Evangelho de Jesus. E aí isso nos proporciona relações extremamente frágeis, que a menor dificuldade, né, a menor tentação, né, quando a gente se volta aí às paixões, né, do mundo, né, as viciações, isso faz com que essa essa harmonia, né, esse lar, ele se quebre. E aí, nesse sentido, né, o casamento, de fato, como Jesus aqui mostra, né, como as leis de Deus, né, nos ensina, e Jesus veio aqui trazer para nós, reforçar esses ensinamentos, a gente acaba, né, criando uma situação de cisão, né? Então, e às vezes essa cisão, né, pelas leis, né, da matéria, elas são até importantes. Então, nesse sentido, nós vamos falar sobre o divórcio à frente, logo na sequência, ele vem dar uma regulada nessa situação de desequilíbrio, de desarmonia, né? Então, nós vamos comentar também sobre isso, mas o divórcio, ele acaba sendo algo importante para evitar
consequências bem complicadas, né, que a gente vai ter que resolver ali em algum outro momento, né, em alguma outra encarnação a gente vai ter que resolver. Então, o casamento, ele é feito para quê? Para que a gente se acerte, para que a gente, né, tendo um núcleo, né, um microcosmo, né, para resolver, né, situações entre esses espíritos, né, homem, mulher, filhos, a gente está aqui para a gente se ajustar. E se a gente não consegue se ajustar, muito possivelmente nós vamos criar outros problemas. Então, nós viemos para resolver uma série deles. Se a gente não resolver, nós vamos estar prorrogando isso, vamos estar jogando isso um pouquinho mais lá para frente, né? Só que aí, adicionado a outras questões, outros complicadores que né, esse desalinho aqui, essa desarmonia vai acabar proporcionando para nós. Então, a gente vai acabando, né, o casamento ele vai acabando se enrolando aí ao longo do tempo. Mas aqui diz o seguinte para nós, aqui continua. Frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio se for dito como uma simples fórmula. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não se separe o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens, né? Então, aqui reforça. Quando a gente, você sabe, eu acho que dá para a gente entender que as nossas uniões, se elas não forem, né, feitas, né, com a ligação espiritual, né, quando a gente se une a alguém baseado tão somente na carne, isso aí, em algum momento, vai dar errado, porque a verdadeira união, ela tem como base o espírito, né? Então, quando a gente utiliza, né, o livre-arbítrio de forma equivocada, fatalmente a gente vai estar incorrendo em erro. E é óbvio que tudo aquilo, né, que é baseado nessa instabilidade das leis dos homens, vai acabar sendo fracassada, né? Essa união vai acabar sendo fracassada, né? Dito isso, a gente consegue observar, né, a quantidade de casamentos e lares, né, desfeitos, né? E por que isso acontece? Justamente porque nós, enquanto espíritos encarnados, nos falta muito esse olhar voltado às questões da moral, né? A atender essa, né, a lei dos espíritos, né? Quer dizer, essas informações que os espíritos trouxeram para nós. E aí, nesse sentido, é, nós incorremos uma possibilidade de falharmos grandemente. Então, a união que ela é feita, uma união de alma, né, entre espíritos, ela é duradoura e ela atende, portanto, né, às leis de Deus. E aqui, né, voltando aqui ao a nossa condição aqui, né, de entendermos que essas informações, elas precisam, né, se tornar extremamente relevantes para nós, o capítulo aqui, ele continua nos apresentando as seguintes informações aqui. Vamos lá, sair um pouquinho aqui da minha tela, mas eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Então, aqui está dizendo para nós, a lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar ao casamento segundo a natureza? E aqui está dizendo, né, que não, né, está dizendo não certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. E aqui continua, né? E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não vivem juntos ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel
não aumenta o número das uniões irregulares. Então, nós já falamos sobre isso, né? Então, as leis, né, dos homens, eles proporcionam também, de uma certa forma, uma segurança para essas pessoas, porque quantos crimes advêm aí, né, de uma união que ela não se fez, né, uma união de alma, né, aquela união que deve atender aos preceitos, né, do espírito. Quantos de nós aí não faltam exemplos que a gente observa que é melhor, então, portanto, né, a separação desses encarnados, né, é muito melhor que isso aconteça do que a gente acabar proporcionando aí uma condição de desequilíbrio que pode até levar ao crime, comprometendo, né, as nossas vidas futuras. Então, o divórcio, portanto, ele é aceito, né, pela pela espiritualidade, sim, ele é aceito, né? E aqui está falando o seguinte para nós: o divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Então, a lei permite o quê? Olha, quando dois seres já não estando em concordância, né, não tendo aquela união fraterna, é melhor que se separe de fato, né? Porque muito provavelmente essa união se fez baseado em critérios tão somente materiais, né? Atendendo a paixões, viciações, e isso é contrário à lei de Deus. Mas aqui está dizendo para nós, não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Então, nesse sentido, é claro que é permitido o divórcio, sem dúvida alguma, porque já está, é tão somente regular, né, através das leis humanas, o que os espíritos, né, o que as almas não conseguiram realizar, né? Então, a lei divina, então, portanto, ela não foi considerada, né? Então, a lei civil, ele vem colaborar conosco para que a gente realmente não cometa aí alguns outros problemas que vão comprometer a nossa vida futura, né? Como, por exemplo, o adultério, né? Então, o adultério hoje ele é tido, né, portanto, como uma condição é, complicada para os espíritos, segundo, né, as leis de Deus. Então, antes que a gente se comprometa com a lei, é mais fácil a gente, né, as pessoas, os espíritos, se separarem, né, e realizarem os ajustes necessários aí através das encarnações. E aí, para terminar, né, o evangelho de hoje, que ele é bem curtinho, a informação ela é muito clara, ela é muito direta, o importante que a gente precisa entender é que homem e mulher, né, pela concepção do evangelho aqui, formadores da família, quanto mais nós, né, alinharmos os nossos pensares, o nosso comportamento, né, os nossos pensamentos, eles, né, se convergirem a Deus, mais harmoniosa fica a família. Quanto mais distantes de Deus, das suas leis, dos ensinamentos trazidos, né, pelo seu enviado, Jesus, aqui para o nosso planeta, mais fica clara, né, que a gente vai ter uma união extremamente frágil. Então, quanto mais a gente se alinhar, né, quanto mais a gente atender aí às leis de Deus e aos ensinamentos de Jesus, mais próximos dessa harmonia em família nós vamos nós vamos atingir. Então, que fique essas poucas palavras, humílimas palavras aí, que a gente possa entender a fragilidade de algumas relações do nosso mundo material, que nós possamos realizar, fazer uniões estáveis, mas baseados em quê? Nas leis de Deus, nos ensinamentos de Jesus. E aí, tão somente a gente vai conseguir atender, né, ao que Jesus nos propôs como uma família,
né, de fato, né, esse microcosmo, porque nós entendemos que nós pertencemos a uma família universal, mas se nós, né, não conseguimos atender a esses preceitos dentro de um ambiente mais restrito, que é a família, o que dirá, né, entendermos aí o amor, a lei do amor, né, estender esse conceito para a família universal, né? Então, que Deus e Jesus nos ampare e nos proteja e que as nossas uniões sejam cada vez mais felizes, harmoniosas e estáveis, segundo as leis de Deus. E até então, portanto, o nosso próximo encontro. Até lá.